alunos do 6º ano de História, quem vos fala é a professora Jeane. Iremos dar continuidade ao nosso assunto do 6º capítulo, com o tema Surgimento do Estado na África, página 68. A história africana possui muitas particularidades. O choque de modelos constituídos pela modernidade na Europa, com Estado burocrático e absoluto, encontra outros contornos na África, haja vista a existência de idiomas, nações, crenças e economias distintas. O surgimento de formações estatais, por exemplo, diferenciava-se dos impérios asiáticos ou pré-colombianos. De modo geral, os estados pré-coloniais africanos não intervinham diretamente na economia, nem organizavam a execução de trabalhos públicos, mas estavam à frente do controle do comércio a longa distância. A execução da antiguidade, quando havia estados burocráticos, como no caso do Egito e do Cartago, o surgimento de reinos e de impérios, como o do Congo, Mossi, Lunda, Gana, Mali, Songhai, foi por causa do comércio a longa distância ou interregional. Egito, a dádiva do Nilo. A formação do império mais importante da África aconteceu aproximadamente em 5.000 a.C. Nesse momento, existiam aldeias com características neolíticas que se estabeleceram às margens do rio Nilo. A sedentarização e o isolamento por causa de extensas áreas de desertos permitiram ao egípcio trocarem informações e mercadorias com os diversos povos que habitavam a região. Acredita-se que as aldeias, as principais, eram comunidades independentes e recebiam o nome de nomos. Por ter ocorrido antes das dinastias egípcias, esse período é conhecido como período pré-dinástico. É importante não esquecer que os fundadores da civilização egípcia são de ordem africana. O rio Nilo foi extremamente importante, segundo Heródoto. O Egito é uma dádiva do Nilo, porque seria impossível a existência humana no Egito sem o Nilo, por ser esta uma região muito seca. Quando chegava a estação chuvosa, de julho a outubro, era depositado na margem do Nilo uma camada de lodo rico em minerais para o cultivo. Essa camada de materiais orgânica era denominada humus, que fertilizava as terras, tornando-as possíveis o desenvolvimento da agricultura. O rio também fornecia peixes e outros pequenos animais para alimentação. Os principais produtos cultivados na época eram o algodão e linho para a confecção de roupas e alguns legumes como pepino, frutas, em especial a uva, para a fabricação do vinho, trigo e a cevada, a qual deu origem a uma bebida inventada pelos egípcios e bastante conhecida na atualidade, a cerveja. Nas margens do rio ainda crescia vários tipos de plantas, entre eles o papiro, que tornou possível o registro escrito dos acontecimentos daquela época, pois a partir de suas fibras era fabricado um tipo de papel. O Antigo Império, que está entre 3.200 a.C. a 2.200 a.C. Os primeiros núcleos organizados do Egito foram chamados de nomos, e os chefes detinham o título de nomarcas.
Havia uma distribuição de terras entre aqueles que faziam parte da nobreza. Esses latifundiários, muitas vezes, tinham interesse que confrontava os próprios monarcas e, futuramente, os faraós. As brigas e disputas entre membros dessa comunidade, somadas às necessidades de se construir obras hidráulicas que facilitassem as atividades produtivas, fizeram com que os nomos se organizassem em dois grupos: os que procuravam a região do Alto Egito, ou seja, as terras do sul, a cor que caracterizava esse reino era o branco, e aqueles que ocupavam as terras do Baixo Egito, isto é, terras do norte, a cor caracterizada era o vermelho. Por volta de 3200 a.C., o rei Menes I, no Alto Egito, conquistou as terras do Baixo Egito, tornando-se o soberano absoluto, o primeiro faraó, dando origem ao Império Egito. Os historiadores reuniram os faraós em grupos com base em pontos em comum, dividindo as histórias egípcias entre períodos Antigo, Médio e Novo Império. Com o fortalecimento do poder real, os substitutos de Menes I dedicaram-se à construção das mais fascinantes obras do Antigo Egito, as pirâmides. Estas, diferentemente dos zigurates da Mesopotâmia, são túmulos. Nesse período de grande crescimento e riqueza para o império, não houve guerra com outros povos, porém o fortalecimento da nobreza gerou diversos conflitos com o faraó, que não conseguiu mais impor sua vontade soberana. Esses conflitos enfraqueceram o poder real, marcando o fim do antigo império. Dito isto, 6º ano de História, concluímos a nossa aula por hoje. Façam as atividades das páginas 77 e 78. Bons estudos para todos e até a próxima aula.